Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo. A gente vai entender quais foram os fatores precedentes, quais eram as ideias dos principais intelectuais e autores iluministas, vamos entender o que foi o liberalismo econômico e também vamos entender o que foi o despotismo esclarecido. A gente também vai entender a influência que esse movimento teve nas sociedades atuais. Vamos então iniciar esse estudo conceituando o que é o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento, ou melhor, foi uma corrente de pensamento que vigorou ali, principalmente na Europa, né, no século XVIII. Essa corrente de pensamento, ela pregava, né, ela defendia que a razão deveria preponderar sobre a religião. Essa corrente de pensamento condenava a análise da realidade através de superstições ou de argumentos religiosos. Valorizava o individualismo, a liberdade de expressão e condenava o governo monárquico absolutista, no qual o rei detinha o poder absoluto, e condenava também a igreja, a igreja, o clero, por sua vida opulenta, luxuosa, e pelas suas ausência de pagar impostos e pelo seu distanciamento, né, dos ideais mais humanísticos. Então, aqui nós temos o conceito de iluminismo. Além disso, os iluministas eles defendiam que, através da razão, o cidadão, ele conseguiria dominar a natureza, e a partir disso ele conseguiria criar uma sociedade mais justa, mais evoluída, mais cheia de condições para todos os habitantes da sociedade. Encontrariam o progresso caso a sociedade se pautasse pelos ideais iluministas, né? Por isso mesmo que eles valorizavam bastante a educação como um componente essencial para que a sociedade se libertasse das amarras da ignorância e das superstições, né, e parassem de ser escravas da religião e da monarquia. Então esses são os conceitos iniciais que nós temos que entender. A gente vai trabalhar agora os precursores do iluminismo. Então, como eu falei anteriormente, o iluminismo ele predominou ali no século XVIII. Porém, no século XVII já havia alguns autores com esses ideais iluministas que foram os precursores. A gente vai falar um pouco deles aqui e tentar entender por que eles tiveram aquelas ideias, né? Quais transformações naquele período ali anterior a eles forjaram esse tipo de pensamento. Então, assim, a Idade Média ela terminou lá em 1453 com a queda do Império Romano do Oriente, né? A queda de Constantinopla pelo Império Turco Otomano. Então, no finalzinho da Idade Média e início da Idade Moderna, muitas transformações aconteceram na Europa. Nós podemos citar, por exemplo, a questão a ascensão da burguesia na Revolução Gloriosa lá na Inglaterra. Podemos citar também as reformas religiosas, né? A reforma protestante. Podemos citar também a expansão marítima que houve naquele período. Além disso, a gente coloca o Renascimento como um fator importante que contribuiu para que o iluminismo acontecesse. Muitos dos ideais do iluminismo foram extraídos ali do Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural no qual se valorizava os ideais da antiga Grécia, da antiga civilização greco-romana, né, como o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, valorizava esses ideais aí extraídos lá da civilização greco-latina ou greco-romana. A gente vai falar um pouco de cada autor aqui. Em seguida a gente segue e fala sobre os autores propriamente iluministas, né, lá do século XVIII. Então nós temos aqui em Nicolau Copérnico um importante pensador, cientista, que determinou, né, que teorizou
heliocentrismo, né? Até então se acreditava, né, a igreja pregava que o universo era geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro do universo. Com essa teoria de Nicolau Copérnico, né, esse dogma católico, essa verdade inquestionável católica é posta por água abaixo. Posteriormente, nós temos em Galileu Galilei, um matemático, cientista, filósofo, que consegue comprovar a teoria de Nicolau Copérnico. Então, com o auxílio de um telescópio que ele aperfeiçoou, ele consegue fazer a experimentação, observação e investigação dos astros e comprovar que realmente a Terra não é o centro do universo, que é apenas um planeta, dentre tantos outros, que orbita ao redor do Sol. Nós temos também Johannes Kepler, um importante intelectual que argumentava que as leis que regem o universo não são leis divinas, são leis físicas e matemáticas. Isaac Newton também tem essa argumentação e ele, né, descreve lá a lei da gravitação universal, no qual ele consegue, né, através da matemática, através dos estudos matemáticos e físicos, compreender um pouco mais como que o universo funciona. Então esses autores, eles quebraram, né, os dogmas católicos, colocando a crença absoluta que a sociedade tinha nas verdades que a igreja pregava. Nós temos outros autores aqui importantes, como René Descartes, que estabelece que o conhecimento ele só é perseguido e conseguido através do racionalismo, né, do pensamento racional. Então, ele não considera que a experiência, que a observação, que a experimentação são fatores que nos dão conhecimento. Para ele, só o pensamento racional é possível de dar conhecimento ao ser humano. Tanto é que ele tem a frase lá clássica que é a seguinte, né? Penso, logo existo. Penso, logo existo. Essa frase sintetiza o seu pensamento, no qual o racionalismo, né, detém o protagonismo. E aí nós temos por último aqui o Francis Bacon, né, que foi um filósofo matemático que acreditava, diferentemente de Descartes, ele acreditava que o conhecimento ele era conseguido, né, por meio da observação, da experimentação e da investigação científica, né? Então, nós temos esses dois últimos autores aqui. Um prega o racionalismo, que é o René Descartes, e o outro, Francis Bacon, ele prega o empirismo, né? Porque para ele o conhecimento é conseguido através da experimentação, da investigação e da observação. Bom, passados esses autores aqui, a gente vai continuar falando agora propriamente de alguns autores iluministas. Nós temos aqui John Locke, que é um autor inglês. Ele é um autor que fala que ele é um autor que defende direitos naturais. Segundo John Locke, todos os seres humanos têm direitos naturais, né? Esses direitos naturais são direitos à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, direito à locomoção. Esses direitos as sociedades já têm garantido desde ao nascer. As sociedades primitivas já tinham esses direitos. E aí ele argumenta que ele é contra o absolutismo, né? A monarquia absolutista, em que o rei detém o poder centralizado e o poder absoluto, e ele é contra alguns ideais do clero também. Então ele argumenta que por existir, né, ele argumenta que existem sociedades naturais, sociedades de natureza e sociedades, estados de natureza e estados de sociedade. Os estados de natureza são os estados primitivos, né, em que as sociedades viviam em pequenas aldeias, em pequenos grupos. Essas sociedades de natureza, elas tinham direitos naturais, que é o que eu falei anteriormente: a vida, propriedade, alimentação, liberdade. Só que essas sociedades aí, por ter elas ao crescerem, ao aumentarem de tamanho, elas decidiram, né, se subordinar a um governo para
para que esse governo, né, garantisse a elas esses direitos naturais. Porque conforme as sociedades iam crescendo, era difícil manter esse direito, direito à propriedade, direito à vida, porque havia guerra, porque havia muitos outros fatores lá que poderiam colocar em choque esses direitos naturais. Então, através de um contrato social, através de um pacto social, eles limitavam a sua liberdade, né, para um soberano, para um rei, e esse rei tinha o dever, né, de garantir esses direitos naturais. Caso o rei não garantisse, esse povo, essa população poderia se rebelar, era um direito dela se rebelar, porque a existência harmônica desse pacto social só seria garantida caso o rei, né, se comprometesse em garantir esses direitos naturais. Nós temos aqui o próximo autor, que é Montesquieu. Montesquieu foi um autor que ele falou sobre a importância da divisão do poder. Ele falou que quando o poder é único, é muito fácil de o detentor desse poder, o rei, abusar desse poder. Por isso que ele argumenta que o Estado, é preciso dividir o Estado em 3 partes. E essas 3 partes, elas têm que uma cuidar da outra, né? Uma meio que limitar o poder da outra para que nenhuma se torne tão forte e possa abusar do poder e criar um Estado absolutista no qual as suas políticas se tornem tirânicas e opressivas. Então, nós temos esse ideal de Montesquieu nos legou o Estado dividido em a tripartição do Estado, né? Que é dividido em executivo, que no caso do Brasil é liderado pelo presidente, tem o poder legislativo, que é pelo Congresso Nacional, e o executivo e o judiciário, que é liderado lá pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse ideal de Montesquieu, ele nos legou, vários países no mundo atualmente ainda o utilizam, né, com algumas diferenças. Nós temos o próximo autor, que é Voltaire. Voltaire foi um autor assim, que criticava bastante, de forma bem enfática, a igreja e a nobreza. Tanto é que ele foi exilado, ele foi banido da França, viveu um tempo na Inglaterra. Então ele criticava bastante essas instituições. No entanto, ele era a favor de um governo, de uma monarquia absolutista, desde que ela aderisse, né, os ideais iluministas. Tá? Então, apesar de ser um iluminista, ele julgava que era importante a centralização do poder nas mãos de um rei absolutista, desde que esse rei implantasse as políticas iluministas. E esse processo foi conhecido como despotismo esclarecido, né? Reis déspotas esclarecidos, ou seja, reis absolutos que implantaram em sua administração muitos dos ideais iluministas. O próximo autor que nós temos aqui é o Rousseau. Rousseau foi um importante autor que ele também fala, assim como Locke, do contrato social, só que de uma outra forma. Ele fala aqui também que existe o estado de natureza e o estado de sociedade. O estado de natureza é o estado mais primitivo, sociedades pequenas, e o estado de sociedade é o estado mais complexo, né? com várias instituições, vários segmentos sociais. Então, Rousseau argumenta que no estado de natureza o homem é bom. Só que quando esse homem passa para o estado de sociedade, que é um estado mais complexo, ele se torna mal. Ele fala assim que é o estado de sociedade que, né, torna o homem mal. O homem nasce bom. Aí ele fala assim que tem que haver um pacto social no qual o homem do estado de natureza cede um pedaço da sua liberdade para que o governo, para que o rei, né, ou um governante tenha como função garantir direitos a eles. E quais direitos são esses? No caso de John Locke, o rei deve lutar para que os direitos naturais sejam garantidos. Segundo Rousseau,
O que faz com que o homem se torne mau, ao passar para o estado de sociedade, é a existência da propriedade privada, né? Porque ela faz com que as desigualdades aconteçam e aí as pessoas brigam por poder. Então, nesse caso, ele propõe que haja um contrato social, né, do povo com o governante cede, né, cede se submeter a esse governante, desde que o governante lute, né, para diminuir essas desigualdades sociais. Então esses são os principais, né, ideólogos aqui do iluminismo. A gente vai continuar o nosso estudo aqui para agora falar sobre a enciclopédia, né? A enciclopédia foi um grande livro em que continham todas as informações científicas, históricas, culturais do mundo até aquele momento, né? Então, a enciclopédia ela foi escrita por Denis Diderot e Jean d'Alembert. Esses dois autores eles organizaram essa enciclopédia juntamente com a ajuda de outros autores e intelectuais do iluminismo, com o objetivo de disseminar o conhecimento, né? Espalhar o conhecimento para criar aquela sociedade livre da ignorância, no qual o racionalismo, o cientificismo fosse um fator que projetasse uma sociedade cada vez melhor e mais próspera e justa. Então foram 28 livros com mais de 70 mil verbetes que conceituavam várias áreas do conhecimento, da história, da geografia, da política, da ciência, da medicina. Essa enciclopédia ela foi publicada com muita dificuldade porque ela foi proibida tanto pela nobreza francesa quanto pela o seu clero, né? A igreja e a nobreza não eram contra a disseminação dessa enciclopédia. No entanto, ela foi publicada e conseguiu, né, ser acessada aí de forma clandestina por vários pensadores naquele momento. Agora a gente vai falar um pouco sobre o iluminismo na arte, né? E a gente tem aqui alguns autores aqui, como o Goya, né, que foi um autor espanhol. Ele estabeleceu relações, o racionalismo com a fantasia, né? Tanto que tem um livro dele, tem uma gravura dele que está na apostila de vocês, que vocês podem encontrar também na internet aí, chamada O Sono da Razão Produz Monstros, né? Monstros. Essa gravura ela se conecta com o iluminismo, né, pelos ideais de individualidade, do racionalismo. A gente tem o autor também, o Goethe, o autor alemão. Ele escreveu Fausto, escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então o iluminismo nesse autor está pautado aí pelo individualismo, pelo humanismo, muito importante ali, que são conceitos do qual a sociedade burguesa quer disseminar. São conceitos próprios da sociedade burguesa que a burguesia quer, de alguma forma, universalizar, né? Ela quer universalizar o seu modo de ser, e ela faz isso também por meio da cultura. Um outro autor importante que nós temos aqui é o Balzac. O Balzac é um autor francês que escreveu O Pai do Rio, escreveu também A Mulher de 30 Anos. Esse autor ele se conecta com o iluminismo através também do individualismo, né, da análise do personagem, principalmente no aspecto psicológico, né. Ele utiliza também esse conceito de humanismo e individualismo ao dar voz, né, às classes sociais que não eram tão privilegiadas nesse período aí da história. Nós temos também um outro autor que é o Beethoven. Beethoven foi um músico clássico e a sua obra se conectou com o iluminismo também por uma obra extremamente libertária e com um viés bastante individualista também. Então é uma arte que causou espanto pela sua inovação, pela sua liberdade e pela sua valorização do individualismo na arte também. São fatores importantes que o iluminismo reverberou no aspecto artístico. A gente vai falar um pouco agora sobre o aspecto econômico, né? O iluminismo na economia.
o iluminismo na economia ele se deu através do liberalismo econômico, né? Como eu falei anteriormente no início da aula, algumas transformações sociais foram importantes ali na Europa para aqueles autores precursores ali do iluminismo, né? Citei a expansão marítima, citei a ascensão da burguesia, citei a reforma protestante, citei também, entre outros assuntos, citei o Renascimento. Quase escapou aqui. Citei também o Renascimento, que foi importante naquele período, né? O Renascimento, que teve várias nuances. Foi Renascimento científico, através da Revolução Científica, Renascimento cultural, renascimento urbano, Renascimento comercial. Todos esses fatores contribuíram. Então, a sociedade burguesa e esses intelectuais iluministas, eles queriam acabar com o monopólio comercial. Nesse período, as grandes potências europeias lá, elas detinham colônias e detinham monopólios comerciais. Isso era um fator negativo para para a classe burguesa, porque ela queria ter liberdade para comercializar com quem ela quisesse. Então, esse monopólio econômico dificultava, né, a dinamicidade dos seus negócios. Bom, a gente vai falar agora da escola fisiocrata e da escola clássica, relacionadas aqui ao liberalismo econômico. Então, alguns autores como Quesnay e Guarnay, eles eram pertencentes à escola fisiocrata. Escola fisiocrata porque esse tipo de economia valorizava a riqueza por meio da natureza, a riqueza física, né? Então, o Quesnay, ele foi um autor, foi um economista que entendia que a riqueza das nações provinha da terra, provinha da agricultura, da pecuária e da mineração. Ele não aceitava o mercantilismo e a indústria como fatores de riqueza, nem o trabalho, nem o capital. Para ele, a riqueza provinha de algo que pode ser, né, criado, que pode ser que não pode ser substituído. Então, assim, esses autores, eles veem na agricultura, na pecuária e na mineração fatores que enriquecem o Estado Nacional, que enriquecem as monarquias. Guarnay, ele não vê tanto problema assim na indústria como Quesnay vê. Para ele, o importante na economia é que haja o liberalismo econômico, ou seja, que o Estado, né, que o Estado absolutista não interfira, não determine com quem ou quando um burguês deva comercializar os seus produtos. Então, o Quesnay, ele é a favor do ideal deixe fazer, deixe passar. É uma economia sem intervenção estatal, sem que o governo interfira. Então, essas são as principais diferenças entre os dois aqui, mas os dois veem a riqueza construída e perseguida através da natureza. Tá? A escola clássica, nós temos Adam Smith. Adam Smith, ele acredita que a riqueza de um país se dá através do trabalho e do capital. Então, ele também, assim como Guarnay, ele critica o fato de o governo interferir na economia. Ele prefere que o governo, né, só trate da administração, que ele não interfira na economia, que o burguês, que o empresário, ele tenha a liberdade de comercializar com quem ele queira. Então, ele tem até a questão lá, uma frase importante do livro dele, A Mão Invisível do Mercado. Segundo esse ideal, de acordo com a lei da oferta e da procura, o mercado ele se regula sozinho. Então, não é preciso que o Estado interfira na economia, porque se o Estado interferir, ele só vai prejudicar. Então, nós temos aqui a escola fisiocrata, que valoriza a riqueza através da natureza, e a escola clássica, que valoriza a riqueza de uma nação por meio do trabalho, do capital, né? E Adam Smith, né, a escola clássica, não critica a intervenção do Estado na economia. Então, prefere um Estado mesmo, um Estado no sentido livre, né? Realmente liberal, no qual
o comerciante, o burguês, o industrial tenha total autonomia para produzir o que ele quiser e comercializar com quem ele quiser. Bom, essas são as informações que nós temos aqui sobre o liberalismo econômico. Vamos falar agora sobre o despotismo esclarecido. Tá? Então, dos autores iluministas que nós vimos ali anteriormente, nós falamos de Voltaire. Voltaire foi um autor importante que criticou bastante a nobreza e o clero. Mas, como eu falei anteriormente, ele era um autor que valorizava a monarquia centralizada e absolutista, desde que esse rei implantasse medidas ou fosse orientado por ministros, conselheiros relacionados aos ideais iluministas, né? Então, a gente chama esses governos aí de déspotas esclarecidos, porque eles eram monarquias absolutistas que, né, promoveram ações relacionadas ao ideal iluminista. E aqui os principais que nós temos aqui é o Frederico II, rei da Prússia, que aboliu a tortura no seu estado. Ele valorizou a educação, né, implantou a educação obrigatória primária. Ele era amigo de Voltaire, por conta disso ele era apelidado de rei filósofo. Nós temos também José II, imperador da Áustria. Esse imperador ele conseguiu ser mais radical na implantação desses ideais iluministas, tá? Ele acabou com as estruturas feudais, com a servidão dos senhores feudais. Ele valorizou a educação, né? E valorizou a educação além de implantar medidas que favorecessem a economia, o comércio dentro do seu império. Nós temos também a Catarina II, imperatriz da Rússia, que também era amiga do Voltaire e de outros iluministas. Ela investiu na educação, criou a Universidade de Moscou, ela também criou hospitais, aboliu a tortura e a pena de morte lá no seu estado, criou também bastante medidas de teor iluminista. Nós temos também o Dom José I, o rei de Portugal, né, que através do seu ministro Marquês de Pombal implantou diversas medidas iluministas, como por exemplo a laicidade do Estado, né? Ele perseguiu o clero, principalmente os jesuítas, que detinham o monopólio educacional tanto em Portugal como em suas colônias. Implantou medidas favorecendo o comércio e a industrialização de Portugal, entre outras medidas importantes. Valorizou bastante a educação também. E por último aqui nós temos o Carlos III, rei da Espanha. Vamos então aqui, né, realizar algumas atividades para fixar o conteúdo. Interpretando documentos. As imagens das obras de arte a seguir são de Joseph Whiter. Observe os detalhes e procure identificar o que está retratado e quem está representado nas telas. Depois responda. Bom, assim de imediato nós percebemos duas imagens na qual há a realização de experimentos científicos, uma com uma bomba de ar e o outro com um planetário, né? Esse experimento é feito observado por crianças, mulheres e homens aqui. Então vamos às questões. Escreva o que está sendo representado em cada imagem, depois discuta sobre o assunto com a turma e verifique se há informações que você não notou. Bom, como eu falei anteriormente, está representado aqui a apresentação, a experimentação científica, e essa experimentação está sendo visualizada por homens, mulheres e crianças. Então essa é a resposta, homens, mulheres e crianças que observam, né, uma demonstração científica. Vamos à questão 2. Explique a relação que existe entre a obra Um Filósofo Fazendo uma Demonstração no Orwell, que é a segunda imagem, e as contribuições de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Bom, as observações astronômicas de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei mudaram a forma como nós entendíamos o universo, né?
Anteriormente a eles, nós entendíamos o universo como geocêntrico. A partir deles, nós entendemos o universo como heliocêntrico, ou seja, os planetas girando em torno do Sol, o Sol sendo o centro do universo. Então, eles fizeram isso a partir de observações, de investigações científicas, assim como as imagens aqui nos mostram. Vamos à questão 3. Estabeleça uma relação entre a obra Um Experimento com um Pássaro em uma Bomba de Ar e o pensamento de Francis Bacon e John Locke. Bom, esses dois estudiosos, esses dois intelectuais, políticos e filosóficos, eles entendiam que o conhecimento era adquirido por meio da experimentação, por meio da investigação, da observação. Eles eram autores empiristas, tá? Diferentemente do René Descartes, que acreditava que o conhecimento era perseguido por meio do pensamento racional, por meio do racionalismo. Então, como que a gente relaciona essa experimentação na bomba de ar com as ideias de John Locke? Bom, essa experimentação na bomba de ar está sendo feita de acordo com os ideais desses autores, né? Através de uma experimentação. É essa relação que existe entre essa imagem e os dois autores. Vamos à próxima questão aqui, questão da página 23 e 24. Vamos à leitura do texto e em seguida a gente responde as questões. A enciclopédia consiste fundamentalmente em uma súmula das grandes descobertas científicas e técnicas da época, bem como dos grandes desenvolvimentos filosóficos e artísticos que marcaram o progresso da humanidade no período moderno. A obra reflete a pretensão pedagógica e reformista de seus idealizadores, que pretendiam com isso tornar o saber acessível, libertando o homem da ignorância e das superstições e, dessa forma, transformando a sociedade, uma sociedade de homens cultos, dominada por princípios básicos do conhecimentos técnicos e científicos, seria forçosamente uma sociedade mais livre e igualitária. Vamos às questões. De acordo com o texto, os enciclopedistas tinham o objetivo de difundir o conhecimento para livrar os indivíduos da ignorância e torná-los mais cultos. Relacione as informações apresentadas no texto à realidade observada na atualidade e responda às questões a seguir. Bom, vamos às questões. Letra A. Quais semelhanças e diferenças você pode apontar entre a enciclopédia e as diversas enciclopédias virtuais que existem na internet? Bom, qual a diferença e semelhança entre a enciclopédia dos iluministas, né, do Denis Diderot e Jean d'Alembert, com as enciclopédias virtuais atualmente? Por exemplo, nós temos várias enciclopédias virtuais. A mais conhecida é a Wikipedia. Então vamos a quais são as semelhanças? A semelhança é que as duas são mecanismos de conhecimento, né, de busca de conhecimento. São instrumentos que guardam conhecimento e que permite que quem queira aprender recorra a eles e aprenda mais profundamente sobre qualquer conteúdo. A diferença entre os dois é que a enciclopédia dos iluministas era impressa e era catalogada em ordem alfabética, né, as informações. E as enciclopédias virtuais, a gente tem que inscrever, né, digitar nelas as informações que a gente quer se aprofundar. Basicamente são essas. Vamos à questão B, a letra B. Em sua opinião, quais os cuidados devem ser tomados ao se utilizar enciclopédias virtuais? Bom, as enciclopédias virtuais, o maior cuidado que nós devemos ter é com a veracidade dos fatos, né? Se aquilo é legítimo ou não, né? Hoje em dia, a fake news ela se alastrou no mundo de maneira assim surpreendente. E as pessoas, nós sabemos que o ser humano ele é muito mais afetado por aspectos emocionais do que racionais. Então, geralmente, se eu encontro alguma informação que vai ao encontro do meu pensamento político, ideológico, dificilmente eu vou, assim nós, né, de modo geral, iremos analisar a fonte daquele conteúdo. A gente vai acreditar, porque a gente já está predisposto a acreditar naquilo, porque a gente tem aquele ideal.
Então, é preciso que nós, assim, cada vez mais busquemos a fonte das informações antes de repassá-las, né, de partilhá-las com outras pessoas, tá? Principalmente se a informação tem um poder assim de transformar a opinião das pessoas, como informações médicas, informações políticas, informações sociais. Vamos à próxima questão. Vamos à questão aqui da página 28, tá? Vamos à leitura do texto, em seguida a gente responde a questão. Só a agricultura fornece produtos líquidos. A indústria não os produz. Modifica a forma de uma matéria existente e, ao proceder assim, a indústria cria formas úteis, mas destrói a matéria sem substituí-la. O comércio apenas transmite a troca de produtos. Só a agricultura cria uma matéria nova. Só a agricultura cria uma matéria nova. Reproduz e a multiplica. Por consequência, a classe essencial é a dos proprietários fundiários, dos proprietários de terra, que valorizam o solo, depois vem a dos cultivadores, depois as outras, consideradas classes estéreis, ou seja, sem vida. Tudo deve subordinar-se à produção agrícola. Bom, pelo trecho aqui, pelo texto, nós percebemos que esse ideal aqui, ele se refere ao liberalismo econômico, mais especificamente à escola fisiocrata e mais especificamente ainda aos ideais de Quesnay, que acreditava que a riqueza das nações provinha da terra, né? Então, ele acreditava que a riqueza provém da terra porque a terra cria, a terra produz coisas novas. Agora, para ele a indústria não. A indústria só modifica o que já foi criado, então a indústria não tem o poder de criar. E o comércio, ele não cria, ele não modifica, ele simplesmente troca. Baseado nesses argumentos, esse autor acreditava que a riqueza só provinha, né, da terra, da natureza. Bom, de acordo com o texto, por que o autor defende no século XVIII que a agricultura é a atividade mais importante de uma sociedade? Exatamente por isso, né? Porque ele acreditava que a riqueza provinha da terra. Por quê? Porque por meio da terra a gente cria algo, né? E com a indústria a gente não cria, a gente transforma. Com o comércio a gente não cria e nem transforma, a gente simplesmente troca. Bom, vamos à próxima questão. Questão aqui da página 31. Bom, complete a cruzadinha a seguir sobre o iluminismo. Vamos às questões. Letra A. Estudo que se caracteriza pela compreensão do universo e da existência humana. Bom, estudo que se caracteriza pela compreensão do universo e da existência humana. Aqui nós estamos falando da filosofia. Letra B. Símbolo alegórico que representa o iluminismo, né? Iluminismo, iluminar, luz. Então, é a luz. Letra C. Crença que o iluminismo pretendia combater. O iluminismo pretendia combater as superstições, as ideias religiosas como argumentação da realidade do universo. Então, aqui cabe superstições. Letra D. Conhecimento que só pode ser alcançado pela experiência, né? O conhecimento... Letra D. Conhecimento que só pode ser alcançado pela experiência. Nós estamos falando aqui do empirismo, das ideias aqui de Francis Bacon e John Locke. Então, letra D, vamos ver qual que é a informação que cabe ali mais perfeitamente. Então, conhecimento empírico, letra D. Letra E, doutrina, segundo a qual a realidade só pode ser conhecida por meio da razão. Racionalismo, né? A ideia lá de René Descartes. Letra F, influenciou René Descartes a romper definitivamente com as ideias tradicionais, né? Com as ideias religiosas, que o conhecimento advinha pelos meios religiosos. Foi o cientificismo, né? Cientificismo. A revolução científica, o renascimento científico propôs, influenciou esse autor a encontrar outros métodos mais consistentes para encontrar a verdade, entender a realidade. Vamos aqui à letra G. Proposta de divisão das funções do poder defendida por Montesquieu. Bom, Montesquieu defendia a
tripartição dos poderes, né? Para evitar que o poder se restringisse na mão de um único ser, porque, segundo ele, a tendência é que quando o poder ele é unificado nas mãos de uma pessoa, essa pessoa tende a abusar do poder. Então é importante que tenhamos 3 poderes e que os 3 poderes tenham forças equivalentes para que um controle o outro e evite, né, a concentração de poder. Vamos à letra H. Segundo esse pensador, o conhecimento verdadeiro só seria alcançado com a utilização de um método que evitasse os erros. Tá? Letra H. Nós estamos falando aqui de Francis Bacon, né? Um autor empirista. Para ele, a observação, a experimentação, a investigação, ela nos auxiliaria a encontrar a verdade, e para que nós nos valêssemos desse método, nós tínhamos que iniciar uma investigação já sem preconceito, sem qualquer pré-ideia que poderia interferir nesse processo investigativo. Então, letra H, nós temos aqui Francis Bacon. Vamos à letra I. Jean-Jacques Rousseau foi um dos mais importantes pensadores franceses do século XVIII, nos campos da política, da educação e da moral, né? As suas ações intelectuais foram bastante importantes na educação, na política e na moral. Vamos à letra H. Símbolo do iluminismo, criado com a pretensão de sistematizar todo o conhecimento do período. Estamos falando aqui da enciclopédia, né? Organizada ali por Denis Diderot e por Jean d'Alembert. Vamos à questão 2. As frases penso, logo existo e o ato de duvidar das coisas é a prova da existência do homem que pensa, traduzem os pensamentos de René Descartes. Considerado pai do racionalismo moderno, explique o sentido dessas afirmações defendidas pelo filósofo. Vamos então à resposta. Bom, para esse autor, o ser humano somente se torna um ser pensante, racional, no momento em que ele consegue questionar a realidade, duvidar. E é por meio disso, né, por meio de suas dúvidas e reflexões, que ele consegue solucionar os problemas que aparecem, os problemas que o oprimem. Tá? Então essa é a resposta. Vamos à questão 3. Vamos ler o trecho aqui e em seguida responder à questão. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias, como ela será suprida? De onde lhe provém esse vasto estoque, que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela em uma variedade de quase infinita, de onde se apreende todos os materiais da razão e conhecimento? E a isso respondo numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Bom, autores que falam sobre a experiência como fonte de conhecimento é o John Locke, né? John Locke. Então a gente já encontra a resposta aqui. John Locke é o autor do texto, e a gente tem aqui, logo abaixo do texto, uma espécie de cola, né? Que está lá, John Locke em 90 minutos. John Locke é o autor do texto, pois ele acreditava que as ideias da mente humana é uma tábula rasa, né? Em que os conhecimentos precisam ser escritos. Tá? Então ele acredita que a gente nasce sem conhecimento, e aí com a vivência, com a experiência, com o estudo, nós vamos adquirindo conhecimentos. Vamos à próxima questão. Segundo Montesquieu, só o poder limita o poder. Com base nessa frase, explique por que ele defendia a divisão do poder político em 3 diferentes estruturas: executivo, legislativo e judiciário. Bom, porque para evitar que o poder se concentrasse na mão de uma pessoa. Por quê? Porque historicamente, quando o poder é concentrado na mão de alguém, essa pessoa tende a abusar do poder. E isso não é só no governo, isso é em qualquer instância. Quando você imagina que você tem 3 irmãos, se o poder se concentrar na mão de um lá, ele vai, de alguma forma, exceder do poder, né? Abusar do poder. Então, para evitar esse abuso de poder, ele defendeu, né, a tripartição dos poderes, em que os 3 poderes teriam poderes equivalentes, de modo que um controlasse o outro, um vigiasse o outro. Tá?
Vamos à questão 5. Justifica a seguinte afirmação: a burguesia apoiava o liberalismo econômico porque, para ela, essa política era mais interessante do que a prática mercantilista, né? Bom, a resposta dessa questão é a seguinte: com as navegações, com a expansão marítima, os estados nacionais, eles começaram a monopolizar o comércio, a indústria. Vou citar um exemplo aqui. No caso do Brasil, né? Portugal havia colonizado o Brasil, então quem poderia comercializar com o Brasil, vender para o Brasil, e o Brasil também só poderia vender só para Portugal. O Brasil era um monopólio de Portugal. Então, assim, isso é um fator que prejudicava a burguesia de forma geral. É claro que isso valorizava a burguesia portuguesa, mas automaticamente prejudicava a burguesia inglesa, francesa, holandesa. Então, de modo geral, os burgueses eles queriam que os estados não interferissem na economia, para que assim eles tivessem mais chances de comercializar com quem eles quisessem, produzir o que eles quisessem, sem ter, né, um estado intervencionista que ia ditar as regras para quem ou onde ele deveria produzir ou comercializar os seus produtos. Então, basicamente por isso. Questão 6, última questão. Comente sobre a enciclopédia e sua importância no contexto do movimento iluminista. Bom, a enciclopédia foi muito importante porque ela reuniu todo o conhecimento existente até então, em todos os âmbitos. E com a sua divulgação, ela possibilitou que muitas pessoas conhecessem esses ideais. Eles acreditavam que com isso a sociedade ia evoluir, ia progredir. Porque eles acreditavam que só o conhecimento, né, só com o uso da razão, a sociedade ia atingir um patamar de justiça e igualdade que a sociedade precisava. Ia conseguir também, né, lutar contra as amarras da opressão, do governo absolutista e de ideias opressoras contra a sociedade. Então a enciclopédia foi uma obra em que os filósofos tiveram esse ideal. Bom, nós terminamos aqui as questões. Qualquer dúvida, comente na região lá dos comentários e até breve.